Salve galerinha! Estamos aí falando sobre os riscos que você tem ao investir o seu dinheiro e, obviamente, os riscos atrelados a todos os investidores aí que você precisa ficar de olho também no momento de investir para não fazer nenhuma caca, não correr risco de perder aí o seu rico dinheirinho, né? Dinheirinho que você com certeza suou muito para ganhar. Hora de falar de mais um risco legal. Não é o risco tudo jóia, não, claro que não. Risco legal tem a ver com lei, com legislação, e muitas empresas às vezes pecam na execução ou na formalização de alguns contratos e automaticamente você vai ter um impacto posterior. Esse impacto pode, além do risco legal, gerar um risco de imagem, né? E aí prolongar um pouco mais aí o sofrimento, né? O risco aí em relação ao seu dinheiro, de perder parte do seu dinheiro. Então, alguns riscos eles podem ser simultâneos, mas a gente está explicando cada um deles. O risco legal está muito focado nessa questão de legislação. Então, contratos mal formulados, execução errada de um contrato, tudo isso aí pode trazer um risco, pode trazer um prejuízo aí para os investidores. Um exemplo bem claro aí para a gente trazer isso para o nosso dia a dia. A gente trazer um exemplo bem claro aqui, bem fácil. Imagina uma instituição financeira e você tem investimentos nessa instituição financeira, você já assinalou lá, né, se você tem qual a sua rentabilidade desse recurso, se é uma rentabilidade aí absoluta ou relativa, mas você já tem os contratos assinados aí, você já investiu seu dinheiro lá através de um CDB, por exemplo, ou de uma LCI, uma LCA, ou ainda você tem ações dessa instituição financeira, algumas delas aí que existem no Brasil, elas também são listadas na Bolsa Brasileira, e você tem então participação direta aí, por exemplo, nessas ações nessa empresa. E lembra lá nas nossas primeiras aulas de aproximar a gente superavitário do deficitário, que eu reforcei que a partir de então cobra-se também um spread, porque eu tenho um risco embutido aqui. Eu preciso saber se aquele agente deficitário ele vai me pagar. E a gente sabe que em muitos casos não é feito o pagamento por parte aí da pessoa que tomou a dívida. E aí existem algumas regras de contrato que ajudam a instituição financeira a cobrar esse inadimplente. Mas imagine aí, então, diversos de contratos mal formulados. Imagine, por exemplo, financiamentos de veículo. Uma instituição financeira, quando ela vai financiar um veículo aí para uma pessoa, para um cliente, ela financia para o cliente e aquele veículo que está sendo comprado ele fica em garantia, ele fica alienado, né, lá no documento. Se você já financiou algum veículo, você vai ver lá, alienação fiduciária A, que é a instituição que financiou e tem aquela garantia também caso você não pague o seu contrato. Imagine um contrato mal formulado, por exemplo, aonde eu não incluo corretamente as informações do veículo. O Wagner compra um veículo X com os dados específicos e a instituição financeira não inclui isso como garantia no contrato. Caso o Wagner não venha a pagar esse financiamento, ela não tem uma garantia secundária, ela não tem uma das formas de ajudar a cobrar, que seria uma busca e apreensão para tentar recuperar aí parte desse veículo. Ou imagine aí que ela até colocou o veículo em garantia, mas colocou informações erradas e o veículo que está ali em garantia não é o veículo que está em posse, que o Wagner é dono, e sim um terceiro. Como é que você vai conseguir então fazer uma busca e apreensão de um veículo em nome de terceiros que não foi financiado com você? Então esse é o risco legal. Contrato mal formulado, que eu esqueci de fazer alguma coisa, ou que na hora de executar eu também acabo executando errado, e aí eu posso ter muitos problemas. Esse risco legal fica fácil de entender, não é o risco joinha, é o risco de legislação. Aqui foi um pouco mais de contextualização para você entender que um contrato mal formulado, ou uma sequência, porque normalmente os contratos seguem um padrão, então uma sequência de contratos mal formulados podem trazer um prejuízo muito grande por eu não conseguir executar ou cobrar aquilo que está no contrato. Com isso, eu posso ter também um prejuízo muito grande, um exemplo dessa instituição financeira, e ela não ter condições aí de pagar os seus
os seus acionistas, se você for um acionista, não ter condições de pagar até mesmo o CDB, daquele dinheiro que você deixou emprestado com ela, e nós já tivemos diversos casos no Brasil e no exterior de instituições financeiras que quebraram por diversos riscos, mas aqui um deles que pode ser elencado e automaticamente com isso você pode aí perder também o seu dinheiro, né? No exterior nós tivemos a crise do subprime lá no ano de 2009, né? 2008, 2009. Então também vale a pena acompanhar um pouquinho dessa realidade que você vai entender um pouco desses riscos do mercado. Se você quiser acompanhar, assista aí The Big Short, né? Que é o filme em inglês, em português é A Grande Aposta, que conta sobre essa história de riscos lá nos Estados Unidos. Ele fala do mercado imobiliário e também de contratos mal formulados, e com isso aí muitas instituições financeiras quebraram, não só nos Estados Unidos, mas em outros países do mundo, e nós temos ainda consequência disso na Europa até hoje, por conta aí de contratos mal formulados. E óbvio, não foi um risco único, mas é um risco que é um filme que te ajuda, é um evento que te ajuda a entender a importância de contratos bem formulados. E lá no filme ele fala, por exemplo, de uma hipoteca que foi feita no nome do cachorro do dono, né? Então como é que você vai cobrar o cachorro do dono do imóvel? Então a dificuldade de você conseguir cobrar, e principalmente quando você amplia demais aí a dívida, né, de uma mesma pessoa por conta de contratos mal formulados, você pode não receber o seu dinheiro de volta, e esse é o principal risco que o investidor tem que tomar cuidado, de não receber o seu dinheiro novamente. E por isso a gente se previne de todos esses riscos. Agora falamos de risco legal, e é legal você deixar o seu joinha e você continuar estudando para garantir mais essa certificação CPA 10 no seu currículo.